E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus! Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu prometo para vocês que de forma mais recorrente eu vou postar vídeos explicando alguns trechos da Palavra de Deus, amém? O que nós iremos falar hoje é sobre o que está escrito ali no livro de Gênesis capítulo 30, a história de Jacó e de Labão. Vocês conhecem a história, Labão é o sogro de Jacó. Jacó ele casou-se com as suas duas filhas. Vocês entendem também, se lerem alguns capítulos anteriores, entendem toda a trama que envolveu isso. Nós sabemos o quê? Que é um relacionamento aí de pelo menos 20 anos, 7 anos e mais 7 anos, 7 anos para pagar o dote de Raquel, 7 anos para pagar o dote de Lia. Então ele trabalhou 14 anos para o seu sogro Labão, para que assim pudesse ter as suas mulheres, né? O que nós iremos falar hoje é sobre como que foi o desvincular da vida de Labão para Jacó. Depois de 20 anos trabalhando para Labão, Jacó recebe de Deus uma direção que chega, agora está na hora de eu começar uma história na sua vida, uma história de prosperidade, uma história da minha vontade para a sua vida, para a sua família. Afinal, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, assim de Deus para o próprio Jacó, e ali começa a escrever uma nova história. Amém? Vocês querem saber um pouquinho mais? Então se inscreve aí no canal. É importante para mim, tá? Isso aí vai servir como o quê? Como gasolina para que eu tenha energia para fazer mais vídeos de qualidade, trazendo revelações da palavra de Deus, explicações que vão te ajudar na sua fé. Amém? Então essa é a história. A história aí eu vou colocar como tema a história de desvincular a história de Labão com a história de Jacó. Jacó, ele tem uma promessa que veio de Abraão, de Isaac, onde ele seria o herdeiro e a formação de um povo, o povo de Deus, viria através da sua raiz, da sua genealogia. Tá? Isso aí é bênção demais. E aí Jacó agora prestes a escrever a sua história, mas também farto. O que nós vemos aqui é uma história de que ele está cansado de ser alvo de injustiça, e alvo de inveja. Essas duas palavras, inveja e injustiça, foi o que Jacó mais sofreu enquanto esteve trabalhando com Labão. A palavra de Deus diz que por constantes vezes ele foi enganado. E olha, eu posso fazer um paralelo com a nossa vida de hoje. Lembrando que toda explicação que eu passo aqui no canal é como uma lição para nós. Eu acho que absorver apenas a letra, a palavra, livros resolvem, mas eu prefiro oferecer, através desses vídeos, um paralelo para que nós possamos de forma prática aplicar em nossas vidas e assim haja crescimento espiritual para nós também. Amém? Vamos lá? A palavra, ela contando essa história, mostra o que? As constantes vezes que ele foi enganado, como eu e como você. Amém? Quem aqui já não foi alvo de inveja? Quem aqui já não foi alvo de injustiça? Talvez hoje você esteja assistindo esse vídeo e chateado, triste, amargurado, ressentido, ou seja, cheio desses tipos de sentimentos por causa de que é alvo de injustiça. Alguém agiu de má fé contigo e você hoje está sendo prejudicado. Houve dolo, houve intenção, houve maldade. Hoje você é alvo disso, né? A inveja e a injustiça. É engraçado porque um antecede o outro. O sentimento de inveja é aquele sentimento de que você quer ter algo que a pessoa que você convive, ela tem e você não tem, né? É engraçado porque eu faço essa pergunta no culto na igreja. Quem aqui já foi alvo de inveja? Engraçado que quase que 95% das pessoas levantam as suas mãos falando sim, já fui alvo de inveja. Daí eu perguntei aqui, quem é invejoso? 10% das pessoas levantam a mão. Eu falo, essa conta não bate, né? 90% é alvo de inveja, 10% é invejoso. Glória a Deus por aqueles que tiveram coragem de levantar a mão e falar assim, sim, já fui invejoso. Mas não é na maioria das vezes que acontece, não. É porque é muito mais fácil falar de quanto que nós fomos prejudicados do que quanto nós prejudicamos alguém. É ou não é? Isso é real. Essa que é a realidade. Amados, o que eu quero te falar é que para que você entenda a injustiça e como que Deus ele trabalha com isso em nossos corações, é importante a gente reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Amém? Eu quero te falar que a injustiça, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, ela é a progressão do sentimento da inveja. Porque assim, como que funciona? Primeiro eu tenho inveja,
né? Ou sou alvo da inveja, e acontece que esse negócio ele cresce. A inveja ela é fermento, como que se fosse na massa, e cresce. E ela cresce a ponto de que vai chegar num momento em que você vai sentir injustiçado. Né? Ou seja, vou colocar aqui um exemplo prático. Né? Eu vejo que todo mundo na igreja está crescendo, todo mundo consegue bens, emprego, bens financeiros, e só que a impressão que tenho é de que eu não tenho o favor de Deus, eu acabo que não tenho nada. Né? Então, por esse sentimento gera um outro sentimento, o sentimento de injustiça, eu sou injustiçado. E aí eu passo a agir com esse sentimento a ponto de trazer dolo para as pessoas, atacar as pessoas que são abençoadas. Isso é inveja, querido. Mas você entende que é progressão? Primeiro a inveja vem e depois a injustiça. Sempre assim. Primeiro a inveja e a injustiça. Eu estou falando isso de um âmbito pessoal, mas existe um âmbito familiar, existe um âmbito social e até de nação, de guerras. As principais guerras que acontecem no mundo, eu acho que todas, foi através da inveja, sentimento de inveja, e depois a injustiça. Uma nação se levanta contra a nação quando ela é injustiçada, ou se sente injustiçada. É sempre assim, entendeu? Então é algo que eu e você precisamos vigiar. Satanás ele usa essa arma para nos abater. Foi o que aconteceu com Jacó. Labão ele já via através que Deus ele era com Jacó. Labão, seguindo seus deuses lá, através de adivinhação, ele recebeu a revelação, abre aspas, dos seus deuses, de que Jacó ele era um homem extremamente abençoado porque Deus estava com ele e tudo aquilo que ele tocasse ia prosperar. Labão não podia perder essa oportunidade. Né? Todo mundo tem um Labão na vida. O que é um Labão na vida? Um homem que só quer vantagens. Né? Ele olha para você não como um parceiro, ou com olhos de amor, ou com afinidade, é com o que você pode oferecer a ele. Você já conviveu com pessoas assim? Tem pessoas assim na sua casa que nunca quer sair perdendo. Tudo negocia. E sempre quer ter vantagem em tudo. Vantagem nos negócios, vantagens pessoais. Sempre assim. Entendeu? Então a gente encontra pessoas assim dentro da nossa casa, entre os nossos familiares e entre os nossos amigos mais chegados. E principalmente né, nos nossos negócios, quando nós fazemos negócios comerciais. Isso é o que mais encontra, né? Pessoas que querem sempre levar vantagens em tudo sobre as nossas vidas. Né? Labão é esse tipo de pessoa. Difícil conviver, porque ele sempre vai olhar o lado dele, aquilo que ele pode receber como vantagem, antes de oferecer algo. Então tudo que ele oferece para você tem antes ou nas entrelinhas algum tipo de vantagem a ele. Então era sempre assim: eu te amo, meu camarada, mas você não fica longe de mim porque você me prospera. É sempre assim: primeiro eu quero ver o quanto que você pode me dar para depois falar: eu te amo, venha para cá, meu filho, já que você casou com as minhas filhas, agora você é meu filho. Mas nada. O que na verdade permeava esse sentimento era o Deus de Abraão, Deus de Isaac está com Jacó, e eu quero essa bênção. Vi o quanto que há promessas, elas se cumprem na vida de Abraão, na vida de Isaac, e vai se cumprir na vida de Jacó. Eu não posso perder esse homem. Era esse sentimento. Então, através de contratos negociados, ele prendeu Jacó nas suas terras. E olha que engraçado, Jacó sempre foi fiel e leal. Fez com que esse homem prosperasse, ganhasse dinheiro, ficasse rico. Entendeu? Labão ficou rico nas costas de Jacó. Chegou um momento que Jacó falou: pronto, agora está na hora de eu deixar de ser explorado. Já paguei tudo que eu tinha que pagar, o dote das filhas, né, que são as minhas esposas. Paguei esse dote, agora está na hora de eu construir alguma coisa. Ele estava pensando nisso aí, e aí Labão, de todas as formas, fazendo acordos negociados para prender Jacó em suas terras. Chegou um momento que ficou insustentável essa situação, né? Porque tudo que Labão achava que receberia como vantagem, Deus abençoava Jacó a ponto de Jacó sair mais próspero ainda. Né? Chegou um momento em que eles fizeram um acordo. Todos os animais, né, os bodes, as ovelhas salpicadas, em alguns trechos falam que é ovelhas, outros bodes, enfim. Vamos falar animais, que é mais fácil. Todos os animais que nascerem com pelo branco são de Labão. Todos os animais que nascerem salpicados ou malhados são de Jacó.
esse vai ser o meu salário que eu vou pagar para você. Esse acordo ele mudou sabe quantas vezes? Mais de 10 vezes, de acordo com a palavra de Deus no livro de Gênesis. Ou então Labão, sempre quando via que estava saindo em desvantagem, ela, não, porque a gente tem que mudar esse acordo? Mudou 10 vezes. É difícil, né? Imagina, você trabalha um mês inteiro, um período inteiro, um ano inteiro, quando chega no momento que você recebe, não, vem com esse negócio, vamos conversar, vamos reafirmar o nosso acordo, vamos mudar alguns termos. É difícil. Que homem que se sente motivado depois de cumprir a sua parte, quando está na hora de receber, muda o salário. 10 vezes aconteceu isso com Jacó. Labão era difícil, cara, era difícil. E aí o que aconteceu? Mas mesmo sendo difícil, Deus ele prosperava. Eles selaram um último acordo. Esse acordo foi um acordo para que nenhuma das partes se sentissem prejudicadas. Labão concordou, falou assim, ó, todas as ovelhas sacrificadas é suas. Então nós sabemos que a pelagem de um animal ele vai depender do cruzamento certo dos pais, né? O que Labão fez? Antecipadamente correu lá no rebanho, tirou todas as possibilidades das ovelhas saírem salpicadas, entendeu? Tirou todas as possibilidades, tirando os animais que são de uma cor só, né, e impedindo que eles fizessem o cruzamento. Por exemplo, tira os animais negros, totalmente negros do rebanho, assim só vai dar animais brancos. Mais ou menos assim, né? E ele pegou, distribuiu para os seus filhos e falou, pronto, está aqui o seu rebanho preparado, 3 dias de viagem, fiquem longe de mim, e tudo que nascer salpicado é seu, o que nascer de uma cor só é minha. O que aconteceu? Jacó falou, Senhor, o Senhor viu os termos desse acordo, eu preciso da sua graça. E aí é o paralelo que eu faço com as nossas vidas. Amados, quando nós somos prejudicados e quando somos alvos de injustiça, amém? Quando há inveja permeando as nossas vidas, quando nós estamos dentro de um acordo, nós temos algumas opções. Uma, olhar para trás, nos sentirmos injustiçados e fracassarmos em tudo, ou olharmos para frente, baseado naquilo que Deus ele pode dar e prover sobre as nossas vidas. Amém? Tem sempre essas duas opções. Olhar para trás e chorar e lamentar, ou olhar para frente, querendo que Deus ele pode fazer o seu sobrenatural. Jacó nos deu essa lição. Amém? Alvo de injustiça, eu e você sempre seremos. Presta atenção, se você ainda não foi injustiçado, você vai ser. Porque é uma das provas espirituais que Deus ele quer dar na sua vida. É exatamente essa. Como você lida com a injustiça. Amém? Jacó ele aprendeu desde cedo como lidar com a injustiça. Entendeu? E o que ele fez? Propósito com Deus. Eu quero te encorajar a fazer propósito com Deus. O propósito dele não é um ato profético, isso, mas é um propósito, eu vou dizer. Não quero que você saia fazendo exatamente o que Jacó fez. Jacó ele pegou algumas varas, né? E ele colocou na frente dos seus rebanhos, próximo onde eles bebiam água. Ele faz algumas marcações e colocava essas varas, para que os animais olhassem fixamente para essa vara e assim acasalassem, todos os seus filhotes saíssem salpicados ou fortes. O que aconteceu é que, fazendo esse voto com Deus, fazendo com que esses animais olhassem fixamente para essas varas, deu resultado. Amém? Deu resultado. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 30 que esse homem ele ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos de servos e de servas, de camelos e de jumentos. Amém? Então, amados, creiam que Deus ele é poderoso para fazer essas coisas. Faça como Jacó, olhe fixamente. Coloque essas varas, mas essas varas elas têm o significado de olhar fixamente para a promessa. Olhe fixamente sobre aquilo que Deus ele pode te oferecer. Olhe fixamente para a promessa, mais do que para a inveja dos outros, mais do quanto você foi, lesado, do quanto você foi prejudicado. Você tem duas opções, olhar para trás ou olhar para frente. Olhe para frente. A palavra de hoje é olhe para frente. Olhe fixamente para as bênçãos do Senhor. Olhe fixamente para aquilo que Deus ele pode te oferecer. Olhe fixamente para aquilo que Ele pode te dar. Olhe fixamente para aquilo que Ele pode fazer de forma sobrenatural e você vai ser abençoado. O resumo dessa história é o seguinte. Jacó não somente ficou extremamente rico, mas todos os animais, foi muito mais que isso. Não somente ele recebeu o seu rebanho, mas ele prosperou no sentido de que os seus animais eram mais fortes do que os de Labão. Então os animais, além de ser grande quantidade, eram mais fortes. E é engraçado porque se você fizer uma comparação sobre
o rebanho de Jacó e o rebanho de Abraão, você vai ver que a quantidade ela é semelhante. Isso por quê? Porque as bênçãos não é geração, não é o que Deus ele deu apenas para Abraão e hoje eu sou herdeiro disso. Jacó, quando saiu da casa de Isaac, ele saiu sem nada. Teve que pagar com trabalho o dote das suas esposas. Ele não deu presentes para pegar. Você sabe que lá era dote, né? Naquele tempo. Ele teve que trabalhar, com trabalho duro para receber. 14 anos trabalhando para receber, né, o dote das suas esposas. Ele chegou sem nada, mas a bênção do Senhor que estava sobre a vida dele fez com que ele prosperasse e ficasse tão rico quanto os seus pais, Abraão e Isaac. Amém? Isso demonstra outra coisa, que a bênção está sobre as nossas vidas. Hoje você pode estar sem nada, mas olhe fixamente, coloque essas varas na sua vida e olhe fixamente para a promessa. Deus ele vai te abençoar. Você não precisa de nada desse mundo, você precisa de Deus. E que em nome de Jesus, através dessa palavra, você possa receber mais do Senhor. Amém? Essa é a lição de hoje. Esse é o princípio espiritual que Deus ele tem preparado para nós. Que você possa ter olhos fitos na promessa do Senhor. Amém? Deixando de lado toda a inveja, a insatisfação. Não liga para essas coisas. Olhe apenas fixamente para aquilo que Deus ele pode te oferecer. Deus abençoe. Em nome de Jesus, quero fazer uma oração. Pai, eu peço agora que o Senhor visite o teu servo com maturidade espiritual, a ponto das coisas velhas que elas fiquem para trás e tudo novo se faz. Senhor, não permita que sentimentos como rancor, sentimentos como dor, as pessoas se sentindo lesadas, impeçam ela de receber suas ricas promessas. Pai, eu quero encorajá-las, elas deixarem para lá, deixarem de olhar para trás, liberar perdão sobre as pessoas que de alguma forma prejudicaram os teus filhos, para que assim elas possam caminhar. Nós só conseguimos andar rumo a um objetivo, rumo ao alvo, se pararmos de olhar para trás. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, eles possam olhar para frente, fixamente nas tuas promessas, para que assim o Senhor possa prover, para que assim o Senhor possa prosperar os teus filhos em nome de Jesus. É assim que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém? Então esse é o vídeo de hoje. Pode ter certeza que constantemente eu vou postar alguns vídeos aqui falando um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Se inscreva aí no canal. Vou pedir mais uma vez, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que é bênção, tá? Deus abençoe. Tamo junto.